Desemprego. O ano de 2020 foi uma das maiores taxas já registradas na história do Brasil. Para você ter uma ideia, em setembro de 2020 chegamos a uma taxa de 14,4%. Isso é uma quantidade assustadora. Sobretudo, se lembrando que nós temos uma população de mais de 208 milhões de habitantes. Mas então, o que é o desemprego? Esse tema é bastante complexo e aqui vamos mencionar as principais abordagens para suas provas de geografia e atualidades. Então, primeiramente, devemos nos lembrar que a força de trabalho é essencial para toda atividade econômica. Então, quanto maior a população que está em idade de trabalhar, isso é considerado na demografia um aspecto muito positivo, é o chamado bônus demográfico, mais adultos, porque, em geral, população economicamente ativa corresponde aos adultos de uma sociedade que, em tese, são os responsáveis por bancar os inativos idosos e os inativos jovens. Claro que isso é uma hipótese, porque em muitos lugares é necessário começar a trabalhar na infância e ainda continuar o trabalho mesmo depois da aposentadoria. Então, o desemprego pode ser classificado em principalmente dois tipos. Primeiro é o desemprego estrutural. Esse é comum quando ocorrem modernizações tecnológicas, por exemplo, no Brasil e nos países emergentes, sobretudo entre a década de 70 e a década de 90, quando ocorreu a Revolução Verde e a mecanização do campo, explodiu o desemprego do tipo estrutural, ou seja, tecnológico. Nos países desenvolvidos, é o que mais predomina, porque como a modernização é muito rápida, frequentemente há mão de obra disponível devido à modernização tecnológica. O que trataremos agora é do desemprego conjuntural. Conjuntura significa momento. Então, são desempregos que surgem em crises econômicas. Aqui, no nosso gráfico, você pode observar que desde 2017 o desemprego está em níveis muito altos, acima de 12%, alguns momentos de queda. No entanto, a maior parte do tempo você pode observar que a oscilação foi constante e o desemprego tendeu a crescer principalmente a partir do primeiro trimestre de 2020, ou seja, 2019 começou a resultar ali uma queda do desemprego e em 2020, ou seja, podemos aqui associar diretamente o aumento da taxa de desemprego, que já estava grande, à pandemia da Covid-19. Sem dúvida nenhuma, toda a economia foi muito abalada, mas de longe, aquele setor que mais foi atingido foi o setor terciário, ou seja, o de comércio e serviços. Até porque tem uma população muito grande em situação de fragilidade. Como assim? O cara está trabalhando sem condições jurídicas que lhe assegurem direitos, que lhe também permitam pagar os impostos para que recolha benefícios sociais. Então, pessoal, veja só, o desemprego ele pode trazer consequências muito graves, inclusive o que nós chamamos de deflação, que é o contrário de inflação. Se inflação é subir os preços, será que deflação é bom? Não, porque se os preços estão caindo, neste contexto é porque não está vendendo. Então, a demanda está baixa. Por quê? Porque temos um grande número de desempregados e as pessoas que eventualmente estão empregadas estão com baixa capacidade de consumo. Então, de acordo com os dados do IBGE, publicados em outubro de 2020, olha só, a população fora da força de trabalho, que não estava trabalhando nem procurava trabalho, eram de 73,4 milhões de pessoas. Você calcula que é uma quantidade absurda, cara? Porque nós temos 208 milhões de habitantes no Brasil e 73 milhões perdeu a esperança de trabalhar. Olha só, não estava trabalhando e nem procurava por emprego. Isso é o que o IBGE e algumas instituições chamam de situação de desalento, tá? Desejava trabalho, mas não procurou, porque estava desalentado devido às condições da pandemia. 15 milhões de pessoas. Cara, são números absurdos quantitativamente. Quando nós analisamos um gráfico, eventualmente, nós não percebemos a dimensão do impacto disso na vida das pessoas, cara? Olha só,
14 milhões de pessoas desocupadas, quer dizer, desempregadas. E aí, cara, elas estão em idade apta para o trabalho, porque a população desocupada está na idade adulta, faz parte da população economicamente ativa, mas não está nos quadros. Aí não importa se é por desalento, se é por crise, enfim, tá? População desocupada, cara, 14 milhões de pessoas no universo de 208 milhões de pessoas, em que em torno de 100 milhões é a força de trabalho, uma taxa de desocupação dessa é algo altíssimo, tudo bem? Então, a população ocupada e não afastada durante 2020, quer dizer, aqueles que estavam empregados e devido à pandemia não foram afastados porque não contraíram doença ou a empresa não demitiu ou não reduziu jornadas, 77,9 milhões de pessoas no Brasil. E desses 77,9, né? E desses 77,9 milhões de pessoas, 7,9 milhões, em torno pouco mais de 10% da população, trabalhavam remotamente. Claro que o trabalho remoto também está associado a algumas atividades com maior remuneração, tanto da iniciativa privada quanto os serviços públicos que podem ser realizados de casa, tanto do funcionalismo que trabalha com a área administrativa, mas olha só o destaque, um dos maiores quadros profissionais que nós temos é o de professores, que também estão aí em home office. Dá uma olhadinha nesta tabela, de olho na tela, percentual de pessoas ocupadas e afastadas do trabalho devido ao distanciamento social. Então aqui nós temos um número que nos mostra a quantidade de pessoas que provisoriamente foram afastadas de suas atividades e seus ofícios em razão da pandemia. Então aqui temos um gráfico bastante animador, porque em maio, olha só, cara, 19,8% da população ocupada foi afastada por alguma razão ligada à pandemia da Covid-19. E este número caiu bastante ao ponto de que, de 19,8% no começo da pandemia, chegamos no índice de 3,3%. Portanto, cada vez menos trabalhadores afastados devido a esse contexto de crise. Pessoal, é isso aí. Agora me siga no Instagram, @Professor Sérgio Henrique, e vá lá conhecer o História e Atualidades com o Professor Sérgio Henrique, que tem muita dica para você. Agora, um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!